uma sacola com, olha, com a bandeira do Brasil aqui, é o símbolo da bandeira do Brasil. Não é a bandeira, mas é uma referência à bandeira do Brasil, porque hoje o dialogador é um viajante, é um peregrino, é um nômade, é um repórter. Profissão reportar, profissão andar pelas ruas, andar pelos países, conhecer o seu país e os outros países, as outras culturas e traduzir isso em reportagens e mais ainda em reportagens também de televisão, não só o jornalismo impresso, mas o jornalismo também televisivo e radiofônico. Eu me refiro a essa figura emblemática que hoje nos dá a honra de estar aqui conosco, que é o jornalista, só isso, jornalista. Meu amigo Rui Lima! Prazer estar aqui com você, Rui Ricardo. Lima, o que é, meu filho? Agora eu vou tomar uma bronca da minha mulher ter trazido uma mala horrorosa dessa aqui. Cabe toda a minha vida aqui dentro. Eu podia ter trazido uma mala Gucci, uma coisa... Não, mas é lindo. E eu vou começar com isso, com essa ideia. Você sabe que os objetos vão pautando a nossa conversa, né? Filosófica sobre a vida e sobre as coisas. E eu acho que isso aqui já é uma boa pauta, hein? Uma pessoa que anda sempre com a mala, como se fosse assim um caramujo, que anda com a casa nas costas porque está sempre andando. Você é isso? Isso traduz, essa imagem traduz você? Traduz perfeitamente, Ricardo, porque normalmente a minha vida, eu sou uma pessoa nômade e a minha vida cabe toda dentro de uma mala como essa. É mesmo? Cabe toda, é. Eu sou uma pessoa que ao longo da vida fui me despojando das coisas materiais e eu, como já disse, sou uma pessoa muito nômade, eu tenho muito poucas coisas. Quando eu fiquei muito aflito quando você disse, traga alguns objetos para o programa, porque são muito poucos os objetos que eu tenho em casa. Quer dizer que você está participando de um programa que se pauta pelos objetos e você é o cara sem objetos. Sem objetos. Eu tenho pouquíssima coisa em casa, porque eu mudo muito de casa e sempre que mudo deixo todas as coisas para trás. Salvo algumas coisas assim, fotografia dos meus filhos, alguns documentos, alguns papéis assim, pelos quais eu tenho mais carinho, né, e que, de certa forma, dão a minha identidade, eu carrego comigo. Mas cabem todos numa bolsa desse tamanho. E o que significa isso? Esse desprendimento? Significa você não botar muito peso nas suas costas, né? Eu acho que você vai vivendo e você devia ir jogando fora as coisas. Não ser cumulativo, mas não ser... ir acumulando coisas que pesam no seu ombro, né? Você tem mais daquela pessoa que fica maduro e velho e vai se encarquilhando porque o mundo pesa nas suas costas, né? Não é tão bom se livrar dessas coisas? Desapego. Se desapegar das coisas? Isso não é bom? Num certo sentido, sim. É bom. Sim. Até porque você não sofre com as perdas, você não tem o que perder. Já está perdido. Em termos materiais. Sim, você né? já descartou. Você deu, né? Você passou livros. Mas você acha que esse processo físico também se incorpora ao mental? À medida que você deixa o objeto para trás, fisicamente, ele também sai do seu universo de memória afetiva? Não, aquilo que é importante não. Aquilo que é importante não sai da memória. Aquilo você leva com você. As dores você deve deixar para trás, né, Ricardo? As dores você deixa. Você procura levar só as coisas as memórias boas, aquilo que ainda te dá prazer relembrar, não é verdade? E é lindo porque, vejam, o Rui Lima tem um programa fundamental na televisão chamado Memória Viva. Ele trabalha com memória, fazendo entrevistas históricas, né? Dando uma contribuição enorme para a história falada, para a história oral do Ceará, do Brasil, enfim, sobretudo da política, dos artistas e tal, na TV. O Povo, de onde ele é o jornalista principal da casa, o Rui. E aí não há uma aparente contradição? Alguém tão desapegado trabalhar exatamente com a memória? Hein? Porque, mas a memória é isso, quer dizer, a boa memória, quer dizer, você trabalhar com a memória, você não deve se desapegar, eu não apago a minha memória. Tá. Né? Eu não apago a minha memória, muito pelo contrário, eu quero manter na minha memória muito vivo tudo aquilo que eu prezo, tudo aquilo que eu vivi, sem ter a necessidade de ficar carregando o mundo nas costas. Os cacarecos todos nas costas. Né? Eu acho muito engraçado as pessoas que mudam de casa, mudam de cidade e se vê às voltas atormentado com a quantidade de caixas de livro que precisam carregar. Por quê? Porque não dividir o conhecimento e você distribuir os livros que você compra, lê ou que ganha, né? Por que essa obsessão de ter bibliotecas? Não é tão legal. Eu sinto um prazer tão grande em ler um bom livro e emprestar para você. Emprestar não, eu te dou, você repassa para outro, você vai para um hotel, viaja e deixa dentro da gaveta, em cima da cama do hotel para outra pessoa ler. Não é legal? É legal. Tem um projeto, inclusive, que você deixa
livros nos bancos do jardim. Você conhece esse projeto, Conheço, né? dos pontos de Isso ônibus. é tão legal, né? Dos pontos de ônibus, é legal, como ideia, e eu respeito enormemente a divergência. Eu falei contradição, não no sentido mal, Não, de claro que polaridade, não. entendeu? Claro Para que mim, não, contradição é bacana e é rico uma pessoa que tenha contradição e que tenha polaridade. Por exemplo, você que é tão desapegado, que essa imagem tão bonita de repartir-se, na verdade trabalha com juntar os cacos e os pedaços das pessoas, as lembranças, para recompor um novo quadro. E recompor a história também, essa coisa da memória que você está se referindo. A memória você precisa recompor ela, até porque para você não cometer os erros que eu cometeu no passado, né? Eu acho que o meu programa ele tem também esse preceito, né? É de passado, mas é em função do futuro. Olha aqui, olha o que aconteceu naquela época. Não vamos repetir essa história, né? É você recompor essas coisas. Mas a história se repete? A história se repete? Infelizmente se repete, Eu acho que foi o Machado de Assis que dizia, eu não sei se foi o Machado, a história se repete, mas sempre como farsa. Como farsa, como farsa. Será que ela se repete como as ditaduras farsa? que se repetem, né? As ditaduras são todas feitas por farsantes, né? A ditadura é uma farsa. Faz parte da ditadura a farsa, né? O impedir. E ela se repete, infelizmente se repete, né? Agora, a gente não pode repetir, é a reação. A gente não pode fazer determinados movimentos de apoio a essas ditaduras, né? Como em alguns momentos do passado aconteceu. Nossa, aconteceu. Muito, né? Você relembrando o passado, você precisa aprender a não repetir os erros. Né? Rui Lima, você então, por que você é esse então andarilho? Eu apresentei você como foi um peregrino, um andarilho, um nômade, você próprio se disse um nômade. Eu sou nômade porque o nômade é uma pessoa que passa pelo mundo recolhendo histórias para recontá-las. Né? Então a minha cabeça aqui está certa. O repórter é um grande contador de história. Né? O repórter é um grande contador de história. O repórter que fica sentado dentro de uma redação, ele é incapaz de contar uma história porque ele não ouve histórias. Não é verdade? Precisa estar na rua, precisa estar no mundo, precisa estar com as pessoas, ouvindo histórias, né? Vendo o que está se passando, para poder recontar, para poder fazer essa narrativa. Você acha que hoje a imprensa continua assim? Eu acho que não. No aquário? Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que o aquário que eu digo é aquela redação toda de vidro, toda asséptica. Entendi. E na internet, né? Na internet. Achando que descobre as histórias pela internet. As histórias que você ouve na internet são histórias que já estão sendo contadas por alguém, né? Essa história não me interessa. Você quer descobrir a história? Eu quero descobrir novas histórias, né? E o repórter precisa estar na rua. É um grande mal hoje, é um grande defeito dos repórteres hoje em dia, que ficam encastelados dentro das redações, achando que nas redações você é repórter, né? Você é repórter desde quando? Eu sou repórter, acho que desde que nasci, Ricardo. Profissionalmente, eu comecei a trabalhar com 16 anos num jornal, que era um jornal de oposição no Rio de Janeiro, que era a Tribuna da Imprensa. Então vou tirar aqui, já estou vendo que tem uma coisa aqui da imprensa. Primeiro objeto, aliás, segundo, Tribuna da Imprensa. É uma das primeiras matérias que eu escrevi, mas eu comecei com... na verdade, eu não comecei com repórter, o que é um grande defeito, porque eu tinha 16 anos e fui pedir emprego na redação da Tribuna da Imprensa, e a pessoa que era diretor de redação parece que não acreditou muito que eu tinha tino para o negócio, que eu soubesse escrever, me pediu para escrever um artigo sobre música. E você perguntou se eu gostava de música. Eu falei assim, então me traga um artigo sobre música. E eu escrevi um artigo, no dia seguinte eu voltei, entreguei, e no dia seguinte, quando eu cheguei na banca de jornal, estava lá meu artigo publicado e assinado. Quer dizer, verdade. Eu acho que eu sou o único jornalista do mundo que assinou a primeira matéria. Assinada, né? Nem tudo que é bom dura pouco. É um texto do Rui Lima sobre Juca Chaves, né, me parece, né? Claro, ele fala o Juca Chaves como ponto de partida, mas tem vários. Sobre ele, Elis Regina, Jair Rodrigues, música brasileira daquela época, João MPB Gilberto, daquela MPB da época. E é de 18 de março de 1971, no Rio de Janeiro. 71, eu tinha acabado de fazer 17 anos. Você já estava viajando, porque você é de Minas. Já estava viajando, Já estava morando? Não, eu já morava no Rio, nessa época eu já morava no Rio. Já era o primeiro exílio. Já era o primeiro exílio. O primeiro exílio. E essa sensação do olhar de estrangeiro, entre aspas que eu falo, poeticamente, esse olhar do exilado, você se sente assim, olhando os lugares? Não me sinto em lugar nenhum como exilado. Em lugar nenhum. Você não é um mineiro, então?
Você é um fortalezense. Porque mineiro é exilado onde esteja? Não, querido. Porque você saiu de Minas e foi para outro lugar, entende? E no seu caso, como você é mineiro, você se sente mineiro aqui, por exemplo? Existe um olhar mineiro sobre Fortaleza? Não, sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma coisa. Como também tem o olhar carioca, porque eu vivi muitos anos no Rio de Janeiro. Como eu tenho o olhar latino-americano, porque eu já vivi em alguns países da América Latina. Como eu tenho o olhar europeu, porque eu já vivi também na Europa, enfim, né? Mas eu sempre, desde que comecei a viajar muito cedo, produzindo matérias, eu nunca me senti uma pessoa estranha no país onde eu estava. Eu sempre tive essa sensação assim de ser um homem do planeta, alguém do planeta, sem distinção de fronteira. Né? Isso é bom e ruim? Eu acho que só tem vantagem, né? Eu acho que só tem vantagem, você não acha? A estranheza também não é... John Lennon, o mundo é um só, o universo é um só, né? Mas eu digo, a estranheza em relação a um lugar, a um determinado costume, também não é revelador, não é, às vezes, até provocado para a gente poder ter uma outra visão sobre as coisas? Sim, com certeza. Diferentemente daquela que você está mergulhado, inteirado, integrado. Com certeza, essa coisa da descoberta, né, onde você está, em países, principalmente os países mais estranhos, talvez, né? Você descobrir culturas novas, você descobrir sistemas novos, maneiras de se comportar diferente, né? Gestos diferentes, enfim. Isso é sempre uma descoberta. E para o repórter isso é sempre muito bom, né? Porque é mais um aprendizado seu, mais uma bagagem que você acumula para você desenvolver novas histórias, né? Rui Lima, tô vendo aqui, você disse que em 71 você tinha 16 anos, é isso? Em 71 eu tinha 16 anos. 16 anos. Então você já era jornalista, mais do que articulista, crítico. Pelo amor de Deus, Ricardo. Antes de ser jornalista. Pelo amor de Deus, esse é um defeito do meu começo. Mano. Isso é um defeito. Só denota... Isso é um defeito de fabricação que eu consertei depois. Não é interessante essa observação? Quer dizer, você já começou a escrever jornal antes de ser formado em jornalismo. Sim. É isso que eu tô querendo dizer. Sim, é verdade. Isso sim. Pela paixão pelo assunto. Pelo jornal. Na verdade, eu nunca pensei assim, eu vou ser jornalista um dia. Na verdade, eu sempre tive muita vontade de trabalhar, desde pequeno, né? E sempre enchia muito o saco do meu pai, dizendo para ele que eu queria trabalhar. Ele uma vez me arrumou um emprego num posto de gasolina, que eu achei muito chato. Depois me arrumou um emprego como bellboy, como mensageiro do Copacabana Palace, que foi muito interessante. Eu tinha 14, 15 anos, fui ser bellboy do Copacabana Palace e fui demitido 3 dias depois. Porque chegou lá uma família de suecos com umas meninas suecas lindas e no segundo dia eu estava tomando banho pelado na piscina do Copacabana Palace com elas, entendeu? Suecas, muito liberais, e eu fui demitido no 3º dia. De modo por justa causa. Por justa causa. Mas realmente é uma tentação. Um menino de 14 anos. Mas por que você queria trabalhar tanto? Porque menino de 14 anos. Eu sou de uma família muito bem formada, mas eu sempre tive essa vontade assim de ser independente, de ter seu dinheiro, ter o meu dinheiro, de ter a liberdade de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Enfim, aí acabei entrando numa redação de jornal. E o que a redação do jornal, o que a formação ensinou a esse menino aqui, do Rui Lima, o menino de 16 anos? Que pergunta difícil, Ricardo. Difícil, né? Não, mas assim, em geral. Ensinou muita coisa, né? Até porque essa época era uma época muito dura de ditadura militar, né? 71. 71 era o auge da ditadura militar, era uma ditadura muito cruel. Então, a Tribuna da Imprensa era um jornal que fazia oposição à ditadura. Sim, do Hélio Fernandes. A Tribuna foi fundada pelo Carlos Lacerda e depois o Hélio Fernandes comprou o jornal. Então, eu comecei já desde essa época a conviver com a Polícia do Exército entrando na redação do jornal. Você conviveu com a censura dentro do jornal? Eu convivi com a censura dentro do jornal, e não só com a censura, como também um empastelamento do jornal, né? Tropas do Exército, gente do DOI-CODE, do DOI que entrava, do DOPS, que entrava de madrugada na gráfica do jornal, que funcionava no térreo, para empastelar o jornal, para o jornal não sair no dia seguinte. Então, esse tipo de coisa, eu acho que foi moldando o meu caráter, né? A descoberta do que era correto, o que era errado. Eu tinha conhecimento de que havia tortura no país.
e havia muita injustiça, havia gente inocente sendo presa. Então, acho que todos esses acontecimentos que eu tive a oportunidade de conhecer, né, porque havia uma sombra muito grande nessa época, os meninos, as meninas que tinham a minha idade eram muito puros ou inocentes ou muito, me ajude com outro adjetivo, eram meio patetas, entendeu? Sem saber que no governo até país... pelas circunstâncias, né? A educação estava censurada. Sem saber o que de fato acontecia no país. A gente não sabia, né? Então eu acho que isso tudo me ajudou, pelo fato de eu ter começado a abrir minha cabeça. Isso me ajudou muito, sem dúvida. O jornalista Rui Lima é o nosso dialogador de hoje, o Rui Lima. Olha, Rui, e como eu tinha... Você está se sentindo um pouco mal? Porque eu te botei no lugar que não é o teu lugar? Porque agora você é o personagem da reportagem. Eu fico meio constrangido. Ele é um grande jornalista, um grande repórter. Eu fico constrangido. E agora ele é a notícia. Ainda bem que você me trouxe uma vodka aqui para me ajudar a superar esse momento difícil. Vamos tomar uma vodka. Mas é uma vodka boa, hein? Russa. É boa. No final do programa estaremos todos. Impossível, hein? Vai ser impossível continuar se a gente continuar tomando essa vodka. Como é que você se sente estando do outro lado? Não é o entrevistador, não é o repórter. Eu estou considerando que você é a figura. Eu estou considerando que é um bate-papo com uma pessoa porque é muito agradável como você. Eu não tenho essa dificuldade, pô. Não, de se mostrar, de falar da sua vida, de ser o foco. O foco está em você. Não, do jeito que a gente está conversando aqui, não. Não, né? Não, eu me sinto muito à vontade. Seria constrangedor se houvesse uma tentativa de quê? Seria constrangedor se houvesse uma tentativa de você me obrigar a coisas que eu não gostaria de revelar. Mas como você sabe que eu sou um grande mentiroso, eu talvez te respondesse de uma forma que... Como uma mentira maravilhosa. Como uma mentira. E como um bom mentiroso me convenceria. Você não gosta de mentir também? Claro, mentir não é bom? O escritor tem que mentir. Mentir não é uma forma de criar, não é uma forma de criação, é criação. É ficção. Todos somos uns grandes mentirosos, né? Não, e outra coisa, faz parte da civilização, é um processo civilizatório mentir, entre aspas. Né? Porque você não pode dizer a verdade em todas as circunstâncias e a todas as pessoas. Seria muito chato. Seria muito chato. Seria injusto. Né? Seria covarde. E seria terrível, né? Seria terrível. Imagina alguém chegar pra você, eu estou bonito, eu estou bem assim. Não, você está péssimo. Você está horroroso. Seria horrível. Olha, eu vou abrir então a mala desse nômade, desse repórter, o Rui Lima, e eu vou... Ele falou de música, aqui, começou com música, falando de música, na tribuna da imprensa em 71, e olha o que ele me trouxe, CD. De ópera. É uma ópera, Richard ópera de Wagner. É o holandês voador. O holandês voador? O holandês voador. Tem aí o Luiz Chaves, pra gente ouvir um pedacinho? Tô vendo que não tem aqui, então deve estar aí. Um trecho. Isso que é lindo, né? Apesar de dizerem que era... My kindern, frienden, and willkommen heißen. Apesar de dizerem que Wagner era nazista, né, porque o Hitler gostava muito dele, é maravilhoso, né? Eu tenho uma ligação muito forte com a ópera, porque a minha avó era cantora de ópera, Ricardo. Né? Então escutei sempre muita ópera desde cedo. Sua avó? Minha avó era cantora de ópera e gosto, evidentemente, dos italianos e especialmente dos alemães. Né? Era italiana a sua avó? Minha avó era italiana. Cantora? Era uma grande cantora de ópera. No Brasil ou fora do Brasil? No Brasil. No Brasil, é. Como se chamava? Fedora Barbieri. Existem duas Fedoras Barbieri. Existe uma que também era italiana, mas que fez carreira na Itália, e minha avó que fez carreira no Brasil com o mesmo nome, certamente que a minha bisavó botou o nome dela como Fedora, em homenagem a essa grande cantora também, que era Fedora Barbieri. E ela se transforma depois, essa criança que recebeu esse nome, se transforma também numa cantora com certeza, de ópera. Exato. E aí contagia o neto. Sim, porque ela te colocava para ouvir? Sim, não era coisa assim de vamos agora ouvir ópera, mas nas festas, em casa, se escutava ópera, se escutava muita música brasileira também, mas em determinados momentos ela cantava pra gente, era muito divertido.
Nós todos gostávamos Então muito. é voltar um pouco à infância, sempre que vê. Sim, também. A figura a figura afetiva da avó. A figura da avó, Da avó. tem muito isso. E por que você me trouxe o holandês em especial? Tem um motivo? Ouve um pouquinho mais. Porque é a última ópera que eu estava escutando mais em casa, estava mais à mão, na verdade. Eu tenho escutado muito essa ópera ultimamente. Mas o que o Rui Lima, a ópera desperta em você? Ricardo, o que eu acho que esse tipo de coisa é meio difícil de você expressar, né? Quer dizer, a música desperta em mim os melhores sentimentos, né? Os melhores sentimentos estéticos. Porque você já imaginou o que é ser um cantor de ópera, uma cantora de ópera, com a expressão vocal que tem um cantor, a capacidade de irradiação que essas pessoas têm? Quer dizer, é muito difícil se você sentar para ouvir, você não se emocionar de alguma forma. Você se sente então arrebatado? Eu me sinto absolutamente pelo virtuosismo, arrebatado, é isso? Eu me sinto, pela música e pela forma como um cantor e uma cantora de ópera conseguem se expressar. Eu digo, mas no caso dessa ópera, o Holandês Voador, essas em coisas, especial. Essa coisa da emoção, ela é muito difícil de explicar, essa coisa da emoção, né? Porque a música muitas vezes vai mexer com tuas emoções mais profundas, né? Com lembranças mais remotas, não é verdade? Porque você não sabe, você tem conhecimento do que está sendo dito, não? Nesse caso específico, não. sei. Não, sabe? Nesse caso específico, você sei. sabe alemão, então? Eu não sei alemão, mas eu conheço a tradução conhece da a tradução ópera, da ópera, né? sim. Eu Você conheço a estuda o tradução. assunto, claro. Mas você não necessariamente precisa saber, eu acredito, até porque muitas das histórias de ópera, não só na ópera alemã como na ópera italiana, às vezes são histórias muito banais, né? Sim, o enredo são é muito aqueles simples. velhos dramas, As traições, os amores impossíveis. Não há nada de muito especial nas histórias, né? Eu acho que a música, na verdade, música é arrebatadora. A música é uma linguagem universal. Que mexe profundamente com os seus sentimentos. Ela gravita no outro esfera, né? Não é na esfera da racionalidade. Você costuma usar música nas tuas peças? Não. Não é comum, né? Não me lembro de ver peças tuas com música. O teatro radical que eu trabalho, exatamente com a absorção da música para o corpo do ator, para a fala do ator, mas não com a música em si. Né? Com trilha, não faz uma sonora. Transposição de nenhuma arte. Não pontua. Mas ela transubstancia, essa é a ideia do teatro radical. Eu sou música, não preciso necessariamente trazer a música para a minha encenação, entende? Exato. Quando eu digo, não sou eu, Ricardo, o ator, né? O ator em cena já é musicalidade, né? E aí mas você vê que a música está sempre presente na criação. A música como princípio ativo, isso aí ninguém pode abdicar dela. Eu estou falando só de transposição musical de trilha. Mas estou vendo aqui, o Rui, que... Coral, o coro da ópera também é uma coisa linda. Né? Você imaginar 50, 60 vozes ao mesmo tempo, né? É um negócio... E tem outra coisa que me fascina. Veja, primeiro eu queria dizer uma coisa, que aqui você tem também a tradução em francês. Em francês, Você também tem a tradução em francês. Porque então, mesmo que você não saiba alemão, né? Pode saber em francês. Se virar em francês, que você conhece muito bom, conhece muito bem. Mas o que eu estava fascinado com esse assunto de ópera é que no teatro, a ópera, nesse sentido, até está mais avançada do que o teatro não cantado, não lírico. É que não há mais condicionamento de verossimilhança na escalação dos atores. Por exemplo, você pode ter um soprano que vai fazer a mocinha... Uma mulher horrorosa, uma senhora matrona, fora de completamente dos padrões uma e matrona, da idade, inclusive. A personagem dela tem 15 anos, mas ela tem 62 e está fazendo a personagem. Como Plácido Domingo e Pavarotti também, quando fazíamos jovens românticos. Porque o que importa é a capacidade vocal, artística, né, e de interpretação daquele ator e não se ele tem ou não compatibilidade com a idade do personagem que está fazendo. Com certeza. Que coisa linda isso, não? A arte se libertando desses parâmetros da vida comum.
o Pavarotti, no final da vida, não era exatamente um mocinho e fazia papéis de sedutor, jovem sedutor, né? Duques, sedutores. Né? Por quê? Porque a voz... Porque né? há uma suspensão, né? Há uma suspensão da arte. Com não certeza. É? Então, eu poderia dizer que você é mais do que um apreciador da ópera? Eu sou um cantor frustrado. Sou um cantor frustrado, Não, essa eu não sabia. Eu ia dizer que você era mais do que um apreciador, era um estudioso de, um conhecedor de... Não, conheço alguma coisa. Não chega a ser um estudioso, porque eu não me dedico a estudar, mas enfim... Mas agora você me dá uma revelação terrível. Mas como eu gosto... Você é um frustrado cantor de ópera? Eu sou um cantor frustrado, sou. Canto no banheiro todo dia. Então eu quero que você cante um pouco. Não, isso eu não vou fazer. Faz de conta que aqui é o banheiro. Não, isso canta eu não vou fazer. Trechinho só. Não, isso eu não vou fazer. Então se eu colocar junto, você canta junto? Hein? Não, isso você não vai me fazer não fazer. Vou fazer? Não, mas você deve ser afinado não atravessa. Não, isso ninguém... Eu posso me revelar depois. Os meus vizinhos, se fosse vodka... Os meus vizinhos podem ficar sabendo que sou eu que canto de madrugada. Se fosse vodka mesmo, você cantaria, não era? É provável. Porque é água. Mas se fosse vodka, você cantaria, não? É provável. É provável. E por que você não foi ser cantor de ópera? Não sei. Mas dói essa frustração? Não é a frustração que dói, não. São aquelas frustrações boas. 40 frustrações que a gente tem sem doer. Claro, de não ter aprendido a tocar piano, não ter aprendido a falar javanês, enfim. De não ter namorado com todas as mulheres que você quis. De não ter todas as mulheres do mundo, né? Todo mundo tem algumas frustrações. Você não pode realizar tudo na vida, você não pode fazer tudo. Mas o importante é você se sentir satisfeito com aquilo que faz, né? Não é verdade, cara? Sim. O resto... Como você diz, sai na urina, né? E você, então, a profissão, num determinado ponto, que é a profissão de jornalista, essa lhe dá o todo. Quer dizer, a gente sempre pensa que uma parte não tem o todo. Mas tem, né? Dependendo do corte vertical que você faz numa parte, ela pode te dar o todo, né? Com certeza. Você viveu todas as suas dimensões, tendo mesmo uma profissão única, digamos. Talvez ainda falte algumas coisas para viver, porque você nunca está completo, né? Sonha, então. Sim, mas sonhar é importante, né? Sonhar é fundamental, né? Você não sonha com algumas coisas ainda, de realizar algumas coisas? Claro. Sei de algumas coisas que você ainda sonha, né? Escrever algumas coisas que você não escreveu ainda. Publicar umas mentiras que você não publicou ainda. É verdade. É verdade. E você acha que essas novas mídias, então, agora estão facilitando muito, né? A aparição dos mentirosos. Houve a democratização dos mentirosos. Todo mundo conta mentira. É facílimo hoje contar mentira. A quantidade de mentira que você lê, só postar nas mídias. Olha, o nosso dialogador de hoje é o jornalista, o repórter, o produtor, enfim, o apresentador do programa Memória Viva da TV O Povo, que agora mudou de lugar. Ele não está lá entrevistando as pessoas. Ele é que está se revelando aqui, mostrando, falando, a voz é dele, a palavra é dele. Ele me trouxe, como repórter andarilho pela América Latina, uma bolsa, e é de dentro da bolsa que a gente vai tirando os objetos. Tem muita coisa aqui, ó, que eu vou mostrar. No próximo segmento tem Ednardo e tem Vuvuzela. Vuvuzela, no próximo segmento do programa Diálogo. Você consegue? Não. Tem que ser bom nisso. Vou pedir aí para fazer. Não é fácil, não. Por aí. O diálogo de hoje é com o reporteiro nas ruas, o repórter nas ruas, a encarnação da reportagem, do repórter, né? De televisão, de rádio e do jornalismo impresso. Mas é também cronista, eu não disse, ele é contista também. Ele é o Rui Lima, o nosso dialogador de hoje. Rui, e ele me trouxe aqui uma sacola, né? Mas não me considero cronista, não. Não me chama de cronista, não. Você escreve tão bem. Não, mas aquilo é brincadeira. Você escreve tão bem. E eu sei que vai lançar um livro. Tô preparando. Como é que você não assume?
Vai assumir, sim, Não, que é o cronista, que é o escritor. Estou precisando de dinheiro para publicar. O livro está pronto, agora preciso de dinheiro para botar na gráfica. Você tem um personagem que eu adoro, que é a Mademoiselle K. O livro se chama, inclusive, Mademoiselle K e Outras Histórias. Vai sair. Que você publicou no Jornal Povo? Algumas crônicas novas também, crônicas novas. Então tem sentido eu chamar você de cronista. Não, mas aí, eu acho que você escreve deliciosamente. Não, porque aí você está me comparando a cronistas, tá me dizendo cronistas, bom, então aí eu acabo me comparando a cronistas que... Né? Não tenho essa ousadia. Mas eu quero dizer que você escreve. Acho que é uma ousadia. Eu gosto, acho delicioso. Eu acho que são engraçadas as coisas que eu escrevo, na verdade, eu me divirto também, porque acho que são engraçadas, mas não tem nenhuma pretensão de... E é tudo mentira? É tudo verdade. Inclusive, é mentira o que ele está dizendo agora. A gente cria os personagens, às vezes baseado em coisas, mas depois aquilo se transforma, é isso? É exatamente isso. Você perde o controle sobre o personagem. E aí... Ele passa a ser um canal para você colocar despeja tudo ali. Despeja tudo nele. Né? Essa Madame K, eu soube até que essa Madame K, que era uma mulher que ele dizia que namorava com ela e que depois abandonou ele. Enfim, era uma história assim. E tinha sempre histórias, ela sempre aprontava coisas com ele. Ele sempre em defasagem em relação a ela, porque ela é muito mais... sagaz, inteligente. Você é completamente apaixonado. Ela fazia você de gato e sapato. E faz de gato e sapato. Como todas as mulheres fazem comigo. É verdade. É conosco. Né? Por que as mulheres são assim, Ricardo? Pois é. Fazem a gente de gato e sapato. Não é porque nós somos assim, porque a gente é bom, né? Porque a gente é bom, A gente é bom. A gente ama as mulheres. A gente ama as mulheres, faz por elas qualquer coisa, pô. Homem que gosta de mulher sofre, né? Sofre. Porque não é porque elas são ruins, não. Porque elas são lindas. Pelo contrário, porque elas são lindas, complexas. Claro. E a gente então entra naquele mundo, no labirinto, que é conviver com elas, não é? E se fascina. É isso mesmo. Não é? Mas o que eu ia perguntar é o seguinte, você escreveu a Madame K, eu nem ia falar isso, mas já que eu falei, você escreveu a Madame K num período em que você estava com outra pessoa, com outra companheira. Mas não tem nenhuma relação com pessoas vivas, nem mortas. Pois é, mas aí eu estou fazendo aqui uma introdução para entrar num tema. Ela chegou, a sua companheira ficava com ciúme? Ela fica ainda. Ela fica com Ela ciúme? ainda fica. E não diz, mas quem é essa Madame K? Ela ainda fica. Aí você diz, mas não existe, eu tô... Sim, mas então não existe, também não importa. Mas é interessante... É a tua cabeça, você está pensando em alguém assim. Mas o interessante é que eu comecei a escrever antes de conhecer minha atual mulher, e ela ficava com ciúme da personagem, né? Que não existe, na verdade. Né? Mas ela está com ciúme da cabeça. E ela ficava com ciúme. Aí eu passei a escrever algumas histórias... que tem a ver com algumas coisas que nós vivemos juntos. E amenizou um pouco. Então aí ela fica achando que a personagem é só ela, mas não é só ela também, está entendendo? E quando ela percebe que não é só ela, aí fica com ciúme de novo. Que coisa linda, que coisa linda. Isso é lindo, não? Rui, deixa eu abrir aqui, mas o que tem... eu disse que tinha uma vuvuzela aqui, entendeu? Rui, isso aqui é uma vuvuzela. É a primeira vez na minha vida que eu estou pegando uma vuvuzela. Né, cara? Já sei. Você esteve na última Copa. Eu estive na última Copa do Mundo e trouxe várias vuvuzelas da África do Sul. Trouxe várias vuvuzelas da África. Todo mundo queria uma vuvuzela. Todo mundo diz que odeia a vuvuzela, mas a vuvuzela é o maior espetáculo de uma nação. Entendeu? Porque você vai para um estádio de futebol com 80 mil pessoas... Imagina. Todas elas soprando uma vuvuzela. Vamos ver se você consegue. Você já imaginou a sonoridade que é? Os locutores ficavam dizendo, isso aí é um inferno, que a gente não consegue nem narrar o jogo. Mas é um negócio tão maravilhoso, Ricardo, você vê aquelas pessoas, porque é a pura expressão da felicidade das pessoas que estão dentro do estádio. Entendeu? E isso é maravilhoso, essa coisa espontânea. É uma ópera. É uma área, pelo menos é uma área. Pelo menos é uma área. Isso é absolutamente espetacular, porque é a expressão da felicidade das pessoas que estão ali. Então, assim, vamos proibir a FIFA. Não, a FIFA vai proibir a vuvuzela. Tentaram fazer isso na África. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É como você proibir o brasileiro de tocar bateria de escola de samba, né? Proibir que alguém entre no estádio com tarol ou com tambor, ou com reco-reco. Você não quer que eu sopre isso, Quero. Eu não consigo. Isso requer uma técnica muito especial. E haja fôlego. Agora é lindo, né? Porque... É lindo, diz. Lindo? Não, eu digo assim da recordação que eu tenho desses dias, né?
dessa coisa da vuvuzela nos estádios como expressão de alegria mesmo. E alegria coletiva. Festa coletiva, é um negócio maravilhoso. Não te emociona imensamente coletivo? Não, eu chorava copiosamente no Porque estádio. a minha multidão e a manifestação coletiva tem uma capacidade de desequilibrar emocionalmente imensamente. Chorava copiosamente no estádio. Eu chorava, eu choro quando vejo muita gente sintonizada, entende? No jogo Seja na alegria ou na tristeza. No jogo de abertura da Copa, o Nelson Mandela, que deveria estar presente, não foi, porque perdeu uma neta dele num acidente de carro na véspera do primeiro jogo. No jogo de encerramento, eu também estava no estádio, e o Mandela entrou antes do jogo, entrou num carro, desfilando num carro, foi até lá ao meio de campo. Quando o Mandela entrou em campo, as vuvuzelas estouraram dentro do Soccer City, do estádio, numa cena assim, Ricardo, de você não esquecer jamais. Não só a cena, como a sonoridade daquelas pessoas tocando vuvuzela em homenagem ao Mandela, que é uma figura extraordinária, né? Isso faz você desabar, né? Que é o herói da pátria, né? Desabar de emoção. É um negócio muito lindo. Tem boas recordações de vuvuzelas. E o repórter se emociona? Com certeza. Com certeza. Então aquela certa frieza, aquela certa imparcialidade que a gente associa à figura do repórter? Você tem que ter, sim, principalmente em determinados momentos, para você não deixar se envolver com os fatos e perder o foco da notícia, né? Quer dizer, você tem que, sim, manter um certo distanciamento, uma certa frieza de determinados fatos para você não se envolver e não perder o foco da história. Mas também não pode perder a emoção. Não perder a parcialidade, mas você não pode perder a emoção nunca. E no texto, então, aí é que tem também que ter um pouco, não? Depende do tipo de texto. Depende do tipo de texto. Se é um texto absolutamente descritivo, narrativo... Informativo, você tem que manter a paixão, a emoção um pouco Mas do no lado, seu caso, né? não. No seu caso de cobertura da quando Copa, você você foi um correspondente, você foi um enviado especial. Quando você está num evento como esse, né? E que, na verdade, eu estava lá para escrever... Eu não estava lá para escrever factual, né? Claro, você não é um repórter esportivo, não é um comentarista esportivo. Eu estava mais para escrever crônicas sobre o povo, mesmo. Sobre o povo. Né? Sobre a capacidade que o esporte tem de aglutinar as pessoas. Isso é muito legal. Eu acho uns bobalhões as pessoas que ficam criticando eventos como a Copa do Mundo, sabia, Ricardo? Eu acho uns bobalhões, pô. Por quê? Porque a Copa do Mundo, como a Olimpíada, é um evento absolutamente maravilhoso. É um evento de congraçamento, é um evento que você une as pessoas em torno de uma grande festa, que é o esporte. Se você diz, tu vai dizer, tudo bem, a FIFA, não sei o quê, mas claro, todo mundo sabe que também é a Copa do Mundo, todo mundo sabe também que é um evento para ganhar dinheiro, é um evento comercial. Isso não significa que você deixe de fazer um evento em torno do qual você una famílias inteiras, cidades inteiras, que você possa unir também o país em torno de um evento que é um evento bonito, que é futebol. Porra, quem não gosta de futebol? Tudo bem, você pode nem gostar de futebol num evento como esse. Agora, ficar... não quero Copa na minha cidade, isso é uma bobagem federal, né? Acho uma estupidez. Você não tem informação, você nunca foi filiado a nenhum partido. Não, nunca fui. Mas eu sinto em você pela sua história, pelo pouco que conheço, é sempre uma história envolvida com movimentos coletivos, com a resistência à ditadura. Sim, com certeza. Com os desaparecidos. Com certeza. Políticos. Com certeza. Você esteve no Chile, não teve? Eu estive no Chile... Na época do Pinochet. Estive no Chile na época do Pinochet. Tem alguma coisa aqui relacionada a? Tem uma carta de quando eu estava no Chile com a TV Manchete. Qual dessas duas aqui? E que o governo chileno, tá aqui. O governo chileno acabou nos expulsando do Chile. República do Chile. Eu estive no Chile, estive na Argentina, estive no Paraguai, estive no Uruguai, sempre na época dos governos militares. E depois tive o prazer de voltar a todos esses países depois que os governos militares caíram. Por meio da presente, comunico a vocês que a contar de hoje, lunes 26 de novembro de 1984, perdem sua validez todas as credenciales de trabalho otorgadas a los profissionais de los medios de comunicação internacionais ou estrangeiros
em trânsito. Isso, na Quer dizer, verdade, ele está proibindo você de trabalhar de no proibindo Chile. trabalhar. Isso aí, na verdade, é uma carta mandando a gente embora, dizendo assim, olha, a partir de agora a gente não se responsabiliza mais pela segurança de vocês. Assinada de modo... pelo diretor da Divisão Nacional de Comunicação Social do governo. Da DENACO, que é a temível DENACO, enfim. Era um departamento da polícia, enfim, da polícia cruel da ditadura. Aqui, ó, República do Chile, expulsando o jornalista. Porque significa o seguinte, olha aqui, ó, a partir de agora, se a gente encontrar você no meio da rua, a gente pode desaparecer com você. Entendeu? O recado era esse. O recado era exatamente esse. Porque você não tem mais credencial, é isso? Porque não tem mais permissão para trabalhar. A credencial está caçada e você toma cuidado, porque se a gente encontrar você, some com você. Entendeu? É uma loucura, é uma loucura. Foi uma experiência interessante essa. Chile. E aqui tem uma outra carta, vamos colocar logo todas as cartas. Não é uma carta, não. Não, isso na verdade é um convite. Fidel Castro. É um convite quando eu estava fazendo a Copa do Mundo. Eu também estava fazendo a Copa do Mundo do Brasil no México. E uma semana antes da final da Copa do México, o Brasil reatou relações com Cuba. Uhum. E eu fui primeiro bom, quero ir para Cuba. E nós acabamos sendo a primeira equipe brasileira de televisão a entrar em Cuba depois do anúncio do reatamento de relações diplomáticas entre os dois países. Uhum. O Fidel todo dia nos convidava, Ricardo. O Fidel todo dia nos convidava para um evento. Nós íamos, estávamos muito próximos dele e ele jamais gravou uma entrevista para a gente, porque ele um dia chegou próximo, assim, aos 5 metros de distância. Ele disse assim, comandante, você não vai falar com a gente, comandante? Eu disse, olha, eu sinto muito, vocês sejam muito bem-vindos a Cuba, espero que vocês estejam sendo bem tratados, mas eu não vou gravar entrevista com vocês porque o governo brasileiro tomou a iniciativa de cortar relações com Cuba de forma unilateral, não nos avisou. Da mesma forma que agora o governo de vocês está reatando relações com Cuba, vocês também têm consultado. Então, eu acho que quem tem que falar primeiro é o governo de vocês. Depois que eles falarem, aí eu falo com vocês. Mas sempre muito gentil. E ele mandou um convite aqui para você. Ele, quer dizer, o governo de Cuba, né? E todo dia mandava um convite. Isso aí é o Centro de Biotecnologia. Isso. Que foi inaugurado nesse dia. Centro de Engenharia, Genética e Biotecnologia. E que desmistifica muito esse monte de bobagem que falam também sobre a formação dos médicos cubanos, né? Que é um preconceito enorme que muita gente tem com relação a Cuba. Né, um país que sofre um boicote cruel norte-americano há muitos anos. Né? Há anos. E as pessoas, porque Cuba não tem nada, é uma porcaria. Você não tem nada porque tem um bloqueio americano e dos países aliados à América. Não é verdade que não tem nada. Que não tem. Quer dizer, eu digo assim, porque falta tomada, falta tampo de privada, porque não são fabricados em Cuba. Nem, se você proibir que entre no Brasil todos os produtos que o Brasil importa dos Estados Unidos e dos países aliados, vai faltar muita coisa no Brasil também, tá certo? Da mesma forma que acontece em Cuba. No dia da inauguração do Centro de Biotecnologia, tinha uma comitiva brasileira que era chefiada pelo Dr. Adib Jatene, um dos mais respeitados médicos brasileiros. E absolutamente insuspeito, porque na época era secretário de saúde do Maluf, um cara de extrema direita. E o doutor Adib Jatene gravou para mim uma entrevista nesse dia, lá, com Fidel lá atrás, na imagem, dizendo que nunca tinha visto, ele era um homem que viajou o mundo inteiro, que conhecia o sistema de saúde pública do mundo inteiro e que nunca tinha visto um sistema de saúde pública igual ao que ele viu em Cuba. Quer dizer, aí vem esse monte de bobalhão aí dizer que médico cubano não sabe exercer a medicina. Faça-me o favor, né? E olha, tem outra coisa interessante, aqui de coincidência. Eu fui recebido por Fidel Castro. Não contei ainda essas memórias. Rapaz. Ai, que legal. Então vai contar agora. Eu vou ter que contar. Não, agora não. Agora, quando eu for para o programa Vamos falar sobre Cuba. O programa Memória Viva, que é apresentado e produzido pelo Rui Lima, que é o nosso... vamos falar sobre Cuba. Qual a experiência que você teve lá, o país que você viu? Olha, pois não, eu estou corroborando com o que você está dizendo, né? Eu fui lá como representante do Brasil, um dos representantes do Brasil, do 20º Congresso Internacional de Teatro da Unesco. Era com o nosso querido Fernando Peixoto, né, exemplar, Denise Stoklos, e eu estava lá, eu fui recebido pelo Fidel, jantamos no Palácio de la Revolución, e eu tenho também um convitezinho desse. Ah, tá vendo? E conversamos junto, falei sobre o Brasil para ele falou sobre nós, enfim, ele recebia todos os delegados. Que maravilha. Agora, com um detalhe interessante, não podia gravar também. Não podia gravar. Não podia nem fotografar. Todos nós, ao entrarmos no Palácio da Revolução,
tivemos as nossas, uma máquinas segurança violenta, tomadas, não uma podia segurança fotografar. brutal, Não pode fotografar. Uma segurança brutal. Então, eu sou a única prova de que tive o encontro com ele, é o convite. Com a assinatura dele. Que legal. E o meu nome. Invitação ao senhor Ricardo Guillermo. Mais rico do que o meu, que só tem um número de identidade. Não, porque eu era convidado do governo cubano para o congresso da Unesco em 1987. Mas você está vendo como ele é, esse tal de Rui Lima? Tô falando demais, né, Ricardo? Não. É porque ele agora me transformou em... Eu sou o convidado, compreendeu? Eu agora sou Vício de repórter. Eu sou a notícia, vício de repórter. É o repórter, mas eu coloquei ele numa posição aqui. Mas ele disse que não está tão constrangido, não, em mudar de lugar. Porque hoje você é que é a notícia. Você está aqui para responder e não para... E para falar. Eu quero saber de você. Vamos lá, o que mais você quer saber? Vamos tirar daqui. Vamos tirar daqui. Vamos ver logo o que tem tudo aqui nessa mala. Vamos jogar tudo aqui. Opa, vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que... Vamos fazer aquela aí. Eu mostrei que tinha Ednardo e eu vou cumprir. Tem um disco do Ednardo, é um vinil. Esse disco, eu adoro esse disco do Ednardo. É um disco de 1982, que tem Pastoril, que é uma das músicas mais maravilhosas do Ednardo. E ele me deu esse disco de presente autografado em 1982, que eu sempre guardei com muito carinho. E no ano passado, quando fui entrevistá-lo para o Memória Viva, eu disse assim, eu vou levar o disco pro Ednardo, enfim, rever o disco dele, que ele autografou para mim. Tal. E, na verdade, eu não tinha percebido a data que ele tinha colocado no autógrafo que ele me deu. Quando eu estava na presença dele, percebi que a data do autógrafo é de 1982, a data parece que é setembro, novembro. Para o amigo Rui Lima, de 82. Um abraço do Ednardo. Fortaleza, 15 de setembro. 15 de setembro de 1982. 82, exatamente 30 anos depois. Exatamente 30 anos ele colocou depois. Aqui, Rui Lima. Aí autografou de novo lá em cima. 30 anos depois, nossa amizade renovada e fraterna. Ednardo, no dia 30 de novembro de 2012. Portanto, 30 anos depois. 30 anos depois, exatamente 30 anos depois. 30 anos depois. É o máximo, né? Tenho o maior carinho pelo Ednardo. Vamos conversar então sobre isso, sobre música. Olha, voltou o tema. Seu primeiro artigo publicado é sobre música. Na música, você volta para música, depois ópera, música. Tem uma fascinação aqui com a música. Tenho. O que você mais gosta daqui? Eu gosto muito de Pastoril, mas eu queria falar um pouco sobre ele. Quer dizer, eu gosto muito de todos, tenho grandes amigos, me considero muito amigos deles todos, do Ednardo, do Fagner, do Roger, porque eu acho compositores assim de primeiríssima categoria. E eu compartilho com o Ednardo de uma certa frustração que ele vive hoje, de uma maneira, ele esconde um pouco isso, mas não deixa de ser uma frustração, que é deles se voltarem a se reunir. Ednardo, Fagner e Belchior. O Belchior que desapareceu, ninguém sabe exatamente onde ele anda, né? Estava lá pelo Uruguai, mas enfim, não me interessa pela vida particular dele, só lamento dele não estar mais produzindo, né? Mas será que é esse motivo? Não se encontram só porque o Belchior não está aqui? Eu acho que há outros motivos. Claro que não, há outros motivos que impedem uma desavença boba entre o desavença. Ednardo e o Fagner, do conceitual sobre a obra de cada um, entendeu? Que é uma bobagem, mas o próprio Fagner já me deu um depoimento pessoal e gravou já para mim uma entrevista também, gravei dizendo com ele, memória, dizendo que adoraria subir no palco outra vez com o Ednardo, mas tem aí uma história boba que eu não sei direito o que afasta os dois, não sei porquê. Por que há uma desagregação tão grande entre os compositores cearenses? Isso não ocorre com os baianos, por exemplo, Ricardo. É verdade. Nem com os cariocas. Por que? E por quê? Por quê? Eu que devo. Você que é cearense, possa explicar melhor isso. Você que é cearense, possa talvez explicar melhor isso. Eu não entendo. Tem uma coisa, eu não sei explicar, não mas entendo tem o desprezo, eu não entendo o desprezo que os cearenses, tem uma camada de cearenses, tem por autores cearenses, É verdade. Pelo sucesso dos cearenses. É um estudo aí antropológico, de antropologia cultural, para entender um pouco isso. Agora, em relação aos baianos, é o seguinte, já fiz essa pergunta na Bahia e me responderam. E me disseram, você se engana, Ricardo, eles são amigos... Mas se odeiam. Não é isso aí. Eles falam bem para fora. Aqui eles brigam. Mas tudo bem, mas aqui... Diz que os baianos lá na Bahia brigam. Si, Mas que pra rua, não.
Mas aqui nem pra rua. Aqui o nem pra rua. E nem pra dentro, nada. Nem pra dentro. É verdade. É alguma coisa aí. Alguma coisa estranha aí nessa coisa. Mas é tão... Mas quem é o Ednardo pra você? O que é? Qual é o sentido da obra do Ednardo pra você? O Ednardo é um cara como o Fagner que enlouqueceram a cabeça de uma geração que vivia no sudeste do país. Né? Quando a gente descobriu que no Brasil fazia-se um tipo de música que nós não conhecíamos, que nós nunca tínhamos ouvido, a tal da música nordestina, o forró nordestino. O maracatu cearense. O maracatu cearense. Isso foi uma piração na cabeça da gente, Ricardo. Eu nem devia estar falando isso. A gente nem devia estar falando disso, porque o cearense gosta de falar mal da gente mesmo, né? Pois eu quero ir na contramão disso. Eles são admiráveis, né? Os três maiores, né? Fagner. Eu tô vendo você aqui com foto com o Fagner. Não é Fagner, Nara Leão, Fausto Nilo. Tem uma foto que eu tenho o maior carinho também, uma foto linda. Eu não te coloquei para cantar, eu te pedi para cantar a ópera e você não cantou. Nem vou cantar. Mas vai cantar o Pastoril? Não, não Pelo vou menos cantar. Um trechinho? Não. O Pastoril? Não vou cantar. Do Ednardo? Hein? Não, isso aí você não vai me pegar, não. Não, mas não é para colocar você em papo de aranha, não. Pelo contrário, é para ouvir esse cantor frustrado. Hein? Tem muitas coisas do Ednardo que são lindas. Né? Hein? Tem muitas coisas lindas do Ednardo, né? Muitas coisas lindas. Quer dizer que eu vou ter que ir um dia ao seu apartamento para ver você cantar no banheiro. Não, no banheiro. Espero que não. Espero que não. Imagina eu com o microfone lá gravando, hein? Os dois trancados no banheiro, é até comprometedor isso, o Rui Lima. Rui Lima, chegou a hora do objeto surpresa. Eu sei que você trouxe outras coisas aqui. Não, passa. Tem muita coisa. Trouxe muito papel. Trouxe papel. Você quer que eu mostre o que eu trouxe de surpresa? Na revista Veja. Na revista Veja. Você entrevistou aqui, eu estou vendo o Ferreira Goulart. A Ferreira Goulart, essa entrevista foi uma entrevista que faz parte da minha história também, que, enfim, foi uma entrevista publicada na Páginas Amarelas de Veja de 77, que, na verdade, proporcionou proporcionou, na verdade, a volta do Ferreira Goulart para o Brasil, que estava, na época que ele estava exilado na Argentina. Antes do Poema Sujo? Foi exatamente na época do Poema Sujo. Ele tinha escrito o Poema Sujo, ele gravou, o Vinícius de Moraes gravou numa fitinha Poema Sujo, lá com ele, e trouxe para o Brasil e circulava. Isso você conhece a história, né? Circulava nas casas das pessoas, as pessoas passaram a conhecer o poema. Foi exatamente na época em que ele escreveu isso. Rui Lima, eu lhe trouxe um objeto surpresa, você trouxe um também. Ah, você trouxe um para mim também? Eu trouxe, tá aqui. É assim que funciona? É assim que funciona. Você mostra primeiro? Você entregou o seu à produção, tá aqui o meu. Eu vou olhar primeiro o seu, você que é o convidado. E aí eu olho esse aqui? Aí depois você vai olhar o meu. Pera aí, olha depois? Agora. Me dá o seu. Deixa eu ver aqui. O meu tá aqui. Vamos ver o que o Rui Lima assim, trouxe para desequilibrar o rumo da prosa. Vamos ver. Vamos abrir. Rui Lima, jornalista, me trouxe... É bem pequenininho. Me trouxe uma coisa bem pequenininha que eu estou pegando aqui. É um... Olha que legal. É um pássaro. É uma pomba. A pomba da paz. Da paz. Que trouxe aqui uma coisa. Um recado para mim. A pomba da paz trouxe um recado para você? Trazendo um recado para mim. Posso abrir? Pode, com certeza. Vamos abrir. Vamos ver qual é a mensagem que a pomba da paz trouxe para o Rui Lima, jornalista, repórter da TV O Povo. Não sei se você vai conseguir ler. Foi da TV Manchete, foi da TV Jangadeiro, foi da Veja. E ele vai partilhar conosco isso. Dá para você ler? 2 anos. Te amo. Lilica? Não. Lilica, minha mulher. 2 anos. Te amo. Lilica. A Lilica, que coisa delicada e linda. Foi o presente mais maravilhoso que eu já ganhei na minha vida, pô. Ela mandou uma mensagem... Por uma pombinha de pá. Rapaz, que coisa delicada. Que coisa linda, né? É por isso que a gente é apaixonado por Pois mulheres, por isso é que a gente fica louco por elas. Hein? Agora dá trabalho porque a gente é diferente, né? Pois é. São seres... Um dos dois é sobre-humano, não sei. Não sei, acho que são elas. Elas é que são. Elas fazem a gente assim. Posso abrir o seu? Abre aí, o que eu trouxe a você? É só simbolicamente. Eu fui por outro rumo. Que coisa linda. Eu trouxe um livro de atas. Livro de mídias. De mídias, etc. Pô, que legal, cara. E não tem nada. Que não tem nada. Nada. Porque eu queria perguntar a você o que você colocaria aqui. Eu trouxe nada, eu trouxe um livro
Porque eu sei que você é ligado à história, me lembrei das atas. Cara. Você é um repórter histórico. E queria que você falasse sobre isso, sobre o registro histórico, sobre o ato de fazer atas midiáticas sobre os encontros com personagens históricas que você tem entrevistado no seu programa. É isso. Eu vou escrever nesse livro de ata, Ricardo, para que depois todo mundo... Mas eu não vou escrever agora, porque isso aqui é uma narrativa mais longa. Ah, é longa? Porque eu ia começar agora. Porque não, na verdade eu vou escrever aqui o meu depoimento, que é uma ata, que é um depoimento desse encontro maravilhoso que eu tenho com você, essa grande personalidade da televisão e do teatro brasileiro, para que os meus descendentes, os meus netos, bisnetos, saibam que um dia eu fui seu amigo e tive no seu programa. Que lindo, que lindo. Eu queria dar esse depoimento lindo sobre o Rui Lima, porque a gente vê um jornalista na televisão com objetividade, entrevistando as pessoas, fazendo história, como ele está fazendo no programa Memória Viva, e a gente não sabe do lado humano. Foi por isso que eu fiz questão de chamar o Rui. Vejam, e vou dar um depoimento, nunca falei disso, vou falar publicamente, tá? Eu estava infartado e estava no meu quarto me recuperando, logo depois saí da UTI, faz tempo isso, hein? Foi uns 2 anos mais ou menos. E aí recebo um telefonema, e um desses telefonemas de extremo afeto, dizendo: que é isso? Você não tem direito de dar susto na gente, não? Como é que você está? Era Rui Lima me telefonando para o hospital para dizer: você volte logo daí, saia logo desse quarto aí e venha continuar fazendo o seu teatro e fazendo a sua televisão. Então, é desse tipo de gente que a gente convive, é com esse tipo de gente que a gente convive, porque às vezes as pessoas pensam que a gente é só um emblema, né, na televisão. Na verdade, não é só um carimbo, nem um emblema. A gente é gente. Legal. Né? E é por isso que você é o repórter que você é. Porque você é afetuoso, você cria auras de afeto para que os convidados se expressem. Muito obrigado, E eu Ricardo. quis fazer isso com você, porque você merece Muito também obrigado. e muito. Comecei beijando a mão, beijo de novo. Muito obrigado, você é muito gentil, muito carinhoso. Rui Lima, o Obrigado. nosso dialogador de hoje, e eu trouxe um livro de atas para que ele, que é um repórter histórico, um repórter da história, continue escrevendo a nossa história. O diálogo de hoje é com o reporteiro nas ruas, o repórter nas ruas, a encarnação da reportagem, do repórter, né? De televisão, de rádio e do jornalismo impresso. Mas é também cronista, eu não disse, ele é contista também. Brincadeira. Ele é o Rui Lima, o nosso dialogador de hoje. Rui, e ele me trouxe aqui uma sacola, Não, né? mas não me considero cronista, não. Não me chama de cronista, não. Mas Porque você escreve tão bem. Não, mas aquilo é brincadeira. Você escreve Aquilo é uma tão bem. brincadeira. E eu sei que vai lançar um livro. Tô preparando. Como é que você não assume? Vai assumir, sim, Não, tô preparando, que é o tô precisando, cronista, que é o escritor. Estou precisando de dinheiro para publicar. O livro está pronto, agora preciso de dinheiro para botar na gráfica. Você tem um personagem que eu adoro, que é a Mademoiselle K. O livro se chama, inclusive, Mademoiselle K e Outras Histórias. Vai sair. Que você publicou no Jornal Povo. Algumas crônicas novas também, algumas crônicas então novas, enfim. Então tem sentido eu chamar você de cronista. Mas eu acho que você escreve deliciosamente. Não, porque aí você está me comparando a cronistas, Tá bom, aí eu acabo me contista. comparando a cronistas que... Não tenho essa ousadia. Mas eu quero dizer que você escreve. Acho que é uma ousadia. Eu gosto, acho delicioso. Eu acho que são engraçadas as coisas que eu escrevo, na verdade, eu me divirto também, porque acho que são engraçadas, mas não tem nenhuma pretensão de... E é tudo mentira? É tudo verdade. Inclusive, é mentira o que ele está dizendo agora. A gente cria os personagens, às vezes baseado em coisas, mas depois aquilo se transforma, é isso? É exatamente isso. Você perde o controle sobre o personagem. E aí... Ele passa a ser um canal para você colocar despeja tudo ali. Despeja tudo nele, né? Essa Madame K, eu soube até que essa Madame K, que era uma mulher que ele dizia que namorava com ela e que depois abandonou ele, enfim, era uma história assim. E tinha sempre histórias, ela sempre aprontava coisas com ele. Ele sempre em defasagem em relação a ela, porque ela é muito mais
sagaz, inteligente. Você é completamente ela apaixonado. fazia você de gato e sapato. E faz de gato e sapato. Gato e sapato, como é todas verdade. as mulheres fazem comigo. É né, verdade. pô? É conosco. Né? Por que as mulheres são assim, Ricardo? Pois é. Né? Fazem a gente de gato e sapato. Cara. Não é porque nós somos assim, porque a gente é bom, superiores. né? Porque a gente é bom, A gente pô. é bom. A gente ama as mulheres. A gente ama as mulheres, faz por elas qualquer coisa, pô. Homem que gosta de mulher sofre, né? Sofre. Não é porque elas são ruins, não. Porque elas são lindas. Pelo contrário, porque elas são fascinantes lindas, e complexas. Claro. E a gente então entra naquele mundo, no Claro. labirinto, que é conviver com elas, não é? E se fascina. É isso mesmo. Não é? Mas o que eu ia perguntar é o seguinte: você escreveu a Madame K, eu nem ia falar isso, mas já que eu falei, você escreveu a Madame K num período em que você estava com outra pessoa, com outra companheira. Mas não tem nenhuma relação com pessoas vivas, nem mortas. Pois é, mas nem... aí eu estou fazendo aqui uma introdução para entrar num tema. Ela chegou, a sua companheira ficava com ciúme? Ela fica ainda. Ela fica com Ela ciúme? ainda fica. E não diz, mas quem é essa Madame K? Ela ainda fica. Aí você diz, mas não existe. Eu tô... Sim, mas então não existe, também não importa. Mas é interessante. É a tua cabeça, você está pensando em alguém assim. Mas o interessante é que eu comecei a escrever antes de conhecer minha atual mulher. E ela ficava com ciúme da personagem, né? Que não existe, na verdade. Né? Mas ela tá com ciúme da cabeça. E ela ficava com ciúme. Aí eu passei a escrever algumas histórias que têm a ver com algumas coisas que nós vivemos juntos. E amenizou um pouco. Então aí ela fica achando que a personagem é só ela, mas não é só ela também, está entendendo? E quando ela percebe que não é só ela, aí fica com ciúme de novo. Que coisa mas, linda, que coisa linda. Isso é lindo, não? Rui, deixa eu abrir aqui, mas o que tem... eu disse que tinha uma vuvuzela aqui e tem mesmo. Rui, isso aqui é uma vuvuzela. É a primeira vez na minha vida que eu tô pegando uma vuvuzela. Né, cara? Já sei. Você esteve na última Copa. Eu estive na última Copa do Mundo e trouxe várias vuvuzelas da África do Sul. Trouxe várias vuvuzelas da África. Todo mundo queria uma vuvuzela. Todo mundo diz que odeia vuvuzela, mas a vuvuzela é o maior espetáculo de uma nação. Entendeu? Porque você vai para um estádio de futebol com 80 mil pessoas... Imagina. Todas elas soprando uma vuvuzela. Vamos ver se você consegue. Você já imaginou a sonoridade que é? Os locutores ficavam dizendo, isso aí é um inferno, que a gente não consegue nem narrar o jogo. Mas é um negócio tão maravilhoso, Ricardo, você vê aquelas pessoas, porque é a pura expressão da felicidade das pessoas que estão dentro do estádio. Entendeu? E isso é maravilhoso, essa coisa espontânea. É uma ópera. É uma área, pelo menos é uma área. Pelo menos é uma área. Isso é absolutamente espetacular, porque é a expressão da felicidade das pessoas que estão ali. Então, assim, vamos proibir a FIFA. Não, a FIFA vai proibir a vuvuzela. Tentaram fazer isso na África. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É como você proibir o brasileiro de tocar bateria de escola de samba, né? Proibir que alguém entre no estádio com tarol, ou com tambor, ou com reco-reco. Você não quer que eu sopre isso, Quero. Eu não consigo. Isso requer uma técnica muito especial. E haja fôlego. Agora é lindo, né? Porque... É lindo, diz. Lindo? Não, eu digo assim da recordação que eu tenho desses dias, né? Dessa coisa da vuvuzela nos estádios como expressão de alegria mesmo. E alegria coletiva. Festa coletiva, é um negócio maravilhoso. Não te emociona imensamente coletivo? Eu chorava copiosamente no Porque estádio. A minha multidão e a manifestação coletiva tem uma capacidade de desequilibrar emocionalmente imensamente. Chorava copiosamente no estádio. Eu choro quando vejo muita gente sintonizada, entende? No jogo seja na alegria ou na tristeza. No jogo de abertura da Copa, o Nelson Mandela, que deveria estar presente, não foi, porque perdeu uma neta dele num acidente de carro na véspera do primeiro jogo. No jogo de encerramento, eu também estava no estádio, e o Mandela entrou antes do jogo, entrou num carro, desfilando num carro, foi até lá ao meio de campo. Quando o Mandela entrou em campo, as vuvuzelas estouraram dentro do Soccer City, do estádio, numa cena assim, Ricardo, de você não esquecer jamais. Não só a cena, como a sonoridade daquelas pessoas tocando vuvuzela em homenagem ao Mandela, que é uma figura extraordinária, né? Isso faz você desabar, né?